Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, no Momentos com Joana. E o livro do momento que estamos estudando, olha só, haja momento. Momentos de saúde e de consciência. Juntos com Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. E o Pardal que está ali alinhando o ninhal. Vamos lá. Eduardo, estamos no capítulo 3, hoje último parágrafo. Último parágrafo Isso. Do capítulo 3. Capítulo esse que trata dos fenômenos renovadores. Então vamos ler aí o último parágrafo. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: diante dos afetos que diminuíram de intensidade, dos comportamentos que se alteraram, das situações que sofreram mudanças, dos amigos que fizeram novas opções, do entusiasmo que arrefeceu ou passou para outra área, dos novos desafios, não te insurjas pela depressão ou violência. São fenômenos esses de mudança que a vida impõe. Aceita-os com calma e em paz, continuando com os ideais nobres e evoluindo sempre, sem retentivas com a retaguarda, nem ansiedades em relação ao futuro. Então, muito importante aqui a colocação de Joana, porque são coisas da vida, diante dos nossos relacionamentos, inclusive não somente relacionamentos de amizade, de trabalho, mas familiares também. Então ela diz, afetos que diminuíram de intensidade, de comportamento, que se alteraram, dos amigos que fizeram novas opções. Então tem momentos que as pessoas estão mais próximas de nós, tem momentos que elas se afastam por motivos diversos. E aí, muitas vezes, nós que temos uma questão forte, o ser humano tem muito isso, que é o apego, não consegue lidar com essas mudanças. E aí não estamos aqui avaliando por que ocorreram essas mudanças de comportamento dos nossos afetos. Às vezes é o filho às vezes é muito próximo, chega uma determinada idade, o filho conhece uma mulher, ou a menina conhece um homem, e aí se afastam do pai, se afastam da mãe, mudam de cidade, e os pais sofrem. São os amigos, que às vezes estão perto de nós, mas diante de algumas questões que eles não concordem, opiniões diferentes, podem acabar se afastando, e a vida segue o seu curso, segue o seu rumo. E Joana diz aqui que a gente não pode, num momento como esse, se insurgir pela depressão ou violência. Então as nossas reações, muitas vezes são reações, como diz Joana aqui, a mais comum que ela colocou é a depressão. A gente se entristece, a gente se decepciona, e se decepciona por quê? Porque a gente espera muito do outro. Então eu estou aqui com a Miranda é minha amiga, mas eu não tenho garantia nenhuma de que a Miranda amanhã pode modificar o comportamento dela, que ela pode, por motivos diversos, se tornar uma pessoa mais distante. É claro que a gente não quer isso, nem eu nem ela, não somos amigos, mas pode acontecer? Pode. E aí, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar com raiva da Miranda, eu vou ficar emitindo vibrações vou começar, todo mundo que eu chegar perto eu vou falar, a Miranda é uma ingrata, não me procura mais, não quer... Então, assim, essa atitude, que é uma atitude imatura que nós temos, nos leva a ficar com raiva, e Joana coloca aqui a violência, não é? Que é uma violência mental, uma violência verbal, de atitudes, e, sobretudo, a depressão, porque aí vem a tristeza, vem a decepção e a gente se afunda naquela melancolia, que é um estado emocional muito perigoso. Essa OLX nos afetos não significa que eles são descartáveis, ao contrário, mas dá a flexibilidade natural para que as pessoas também cresçam e possam se aperfeiçoar. Eu gostei da OLX nos afetos, Desapega, né? O ouvinte deve ter ouvintes tentando lembrar assim, o que ela quer dizer com... Depois falam que é o Eduardo, tá vendo? Maria de Fátima Miranda,
OLX dos afetos. Ainda faz propaganda para OLX. OLX, porque... Eu lembrei do anúncio, né? Que eu ficava assim, desapega. Foi disso que eu lembrei. Você estava falando, eu estava raciocinando. Por quê? Porque desapegar do afeto não é que nós vamos descartar ou vamos perder espaço no carinho do outro. Mas as pessoas também precisam ampliar suas relações. Nem todo mundo tem a maturidade de compartilhar afetos, integrando-se a quem chega, sem se sentir melindrado pelo ciúme. Nós sabemos que o ciúme ainda é uma lepra que corrói os relacionamentos na base. Sabe aquela praga que dá na plantinha e você não fica atenta e quando você quer controlar, ela já atingiu a raiz da plantinha, né? Aí complica. Porque nós ainda temos dificuldade de... Mas olha, essas nossas dificuldades no trato afetivo é porque nós não temos afeto conosco mesmo. Quando nós começamos a nos perceber, a agradecer a Deus pelo que nós já conquistamos a nível de maturidade, de saber refletir um pouco melhor a vida, as oportunidades do dia a dia de aprendizado... A gente sabe que não tem nada mais feliz para um amigo do que ver seus amigos ampliando seu ciclo de amizade. Agora, nós sabemos também que existe muita dor, porque às vezes nessa relação que fica para trás, existem feridas, existe desrespeito, existe uma relação tóxica, não é? E se for isso, mais um motivo para se fortalecer com Jesus e valorizar a energia boa que você tem dentro de si, que é a sua conexão com Ele. Porque são esses justamente os fenômenos renovadores. Quando o amigo se afasta e por necessidade ele vai lidar com outras situações, quando nós nos reencontramos, a relação fica mais rica pelo aprendizado dos dois lados. É isso aí. Diante disso, terminamos aí esse capítulo. E agora vamos entrar aí no próximo capítulo, que é o capítulo 4, mas antes tem um preâmbulo aí. Isso. Que a Joana traz pra gente. E ela diz assim: a força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. Renasce em situação penosa para treinamento da evolução. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene da harmonia. O mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era a intenção deles estigmatizar-me. Sucede que, a seu turno, foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim eu os amo e serei livre para conquistar as metas da perfeição. Porque não é o que deve marcar em nossa vida não é o que os outros fizeram conosco, mas é o que nós fizemos do que os outros nos ofereceram. Porque os outros, às vezes, eles deixam marcas que eles nem percebem, porque estão fechados em si, na própria dor, e assim também ferem. Né? Então, mesmo diante de alguma ferida intencional que alguém tente nos impor, que saibamos ver aquela ferida como oportunidade de amadurecimento e crescimento, porque é nisso que nenhum de nós está só. Jesus, ele está a todo tempo ao nosso lado, nos fortalecendo. Parece estranho e paradoxal aqui a fala de Joana, mas é verdadeira, né? Que ela diz assim: o mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era intenção deles estigmatizar-me. E aí eu lembro, por exemplo, da situação de pai, mãe e filho. Quantas vezes eu vejo um filho falando: poxa, meu pai me fez tão mal, né? Meu pai era alcoólatra, meu pai me batia na minha mãe. Mas fala do pai sem ódio. Fala do pai até com carinho, lamentando a doença emocional do pai, a doença do vício, ou também em relação à mãe. Vejo muitos filhos que falam: poxa, minha mãe me bateu muito, poxa, minha mãe nunca me deu carinho, mas não tem ódio da mãe, não tem... E aquele sofrimento acabou fazendo com que a pessoa amadurecesse, com que fosse um bom pai, um bom filho. São aprendizados às vezes dolorosos, mas que, se nós tivermos o coração e a mente aberta, né, sobretudo diante do Evangelho do Cristo, a gente consegue lidar com essas situações, né? Eu já tive muitas pessoas que me fizeram mal, né, que me fizeram sofrer, mas eu, graças a Deus, depois de sofrer, né, no sentido da decepção, a gente vai amadurecendo aos poucos.
devido ao fato da gente sempre esperar muito do outro, que é o que nós falamos no último programa também sobre esse assunto. Então a gente espera muito do outro, e esse esperar do outro faz com que a gente tenha muita frustração. Quando a gente entende que o outro que errou conosco muitas vezes não queria nos fazer mal, mas porque não estava bem, não estava equilibrado e acabou tomando decisões equivocadas, a gente não guarda essa mágoa, né? Eu vejo muitas pessoas que guardam essa mágoa, fica ali remoendo anos e anos e anos. Ah, porque há 20 anos atrás fulano me fez isso. Mas já passou 20 anos. É outro, mas eu não consigo esquecer. Então a doutrina nos ensina, e Jesus fala isso no Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Aquele que nos fez o mal, que traiu a nossa confiança hoje, se amanhã essa pessoa se reaproximar ou precisar da nossa ajuda, ajudemos. Mas tu vai ajudar quem te fez o mal? E o que Jesus ensina, gente? Ainda que racionalmente, é o que eu sempre falo, eu não faço as coisas porque eu sinto como Madre Teresa e Chico. Eu faço porque eu raciocino dentro da doutrina espírita do Evangelho. O que Jesus nos diz? Retribua o mal que te fazem com o bem. Então, se uma pessoa te fez um mal, te decepcionou, te traiu, traiu a sua confiança, é claro que a gente não vai ficar feliz com isso. A gente fica chateado, a gente fica decepcionado, mas temos que lidar de uma maneira diferente. Como diz Joana, o mal que me fizeram tornarei um bem para mim. É um aprendizado. Se a pessoa me traiu, se a pessoa foi falsa comigo, eu não devo fazer isso com ela, ou com quem quer que seja. É melhor sofrer o mal do que sermos nós o agente causador do mal. O nosso desafio é compreender que quando nós falamos esquecer o mal, não é esquecer a experiência, mas é não vê-la como um mal, como oportunidade de aprendizado. Porque esquecer a atitude ou a intenção infeliz do outro para conosco é nos permitir também que os outros esqueçam das nossas atitudes e intenções infelizes para com eles, não é? Porque nenhum de nós é perfeito, estamos todos naquela situação, somos aprendizes do lar terrestre, pois é. Então, pedir a Jesus que nos dê essa sobriedade de lembrar das lições com a bênção da gratidão nos faz sair da condição de vítimas do outro. As verdadeiras vítimas somos nós, vítimas de nós mesmos, da nossa acomodação, da nossa procrastinação, da nossa, da nossa condição ainda de fugir das lições. Não vamos, por isso, colocar nossa mão na máquina para ela decepar a mão, porque precisamos dessa experiência. Ao contrário, vamos cuidar da nossa mão para que ela possa atuar com a máquina de forma produtiva, sem sofrimento e dor. Mas se acidentalmente houver uma lesão, que aquela lesão não nos deixe presa a ela. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Capítulo 4, né? Entrando agora no capítulo 4, liberação. Liberação. Eu tinha lido logo libertação. Liberação. Então vamos nós aqui. Quando a gente olha de primeira, imagina logo libertação, né? Mas é a liberação. Vamos entender aí o que Joana quer dizer. Sem liberação não há libertação. Então ela começa dizendo o seguinte: as cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Acostumando-se-lhes, será necessário ingente esforço para destrinçá-las nos sutis emaranhados dos campos de energia geradora da vida. Então a gente já vem falando, Joana está sempre tocando nesse assunto, né? E realmente é algo que para nós é um grande desafio. É a questão mental. E ela diz: as cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Então, por que nós vivemos doentes? Normalmente, nós vivemos doentes porque já estamos doentes emocionalmente, pelos pensamentos negativos, as cargas mentais negativas. Falávamos há pouco da mágoa, da raiva, de sentimentos às vezes de ódio, a pessoa que tem aquele ódio contra outra pessoa e fica desejando mal. E isso faz mal a quem? Sobretudo a quem está emitindo
essa energia nefasta negativa, que vai afetar a parte emocional, trazendo uma série de doenças, né? Doenças emocionais, que aí a mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, a síndrome do pânico, em casos mais graves, o transtorno bipolar, o borderline, a esquizofrenia, que é mais grave ainda, tudo derivada das cargas mentais negativas. Daí a importância da religião, seja ela qual for, que esteja levando o ser humano para o bem, porque a religião, você vai ali, você ora, você procura estar aberto à prática do bem, e aí, se não cuida, desorganiza não só a mente, mas o corpo, né? Muitos tipos de câncer estão associados aos pensamentos, né? Essas cargas mentais negativas que afetam a multiplicação celular e levam ao câncer, sobretudo na parte orgânica mais frágil, né? Cada um de nós tem uma área orgânica de maior fragilidade. Então, esse primeiro parágrafo aí de Joana, mais uma vez, ela vem nos lembrar da responsabilidade sobre os nossos pensamentos e emoções. E ela continua, né? Vamos lá. Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes do ontem resumam como necessidade de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser, que se lhe permite vitimar. E aí, Miranda? Porque são situações que abrem um espaço a uma conexão hipnótica, né? Porque de tanto ficar essa monoideia nessas atitudes assim, as ideias viciosas, aquelas que nos prendem, que tentam nos dar a falsa compreensão de prazer em situações tão pequenininhos, tão minúsculos, de alguma forma, se torna um campo vibracional para que espíritos que nos observam, atraídos pelo nosso magnetismo, comecem a se locupletar, gerando uma postura, através da hipnose, obsessiva. E ela continua dizendo, frases deprimentes de ontem, resumam como necessidades de queixa, frases deprimentes de ontem, quer dizer, aquela palavra que nós ouvimos, não é? Que não é algo edificante, que a gente fica naquela lembrança, na monoideia, e nós ficamos também presos. Ressentimentos guardados. Ressentimento significa sentir novamente. Ressentir, repassar algo, é rever aquele algo. Ressentir. Quando eu fico me ressentindo, eu fico voltando a sentir aquela coisa desagradável, doentia, do momento em que se deu, não é? Ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que se lhes permite vitimizar. E é que eu estou lembrando de uma situação assim. Na minha infância, eu dei muito trabalho à minha mãe, então era natural que todas as tardes, às 17 horas, os vizinhos ouvissem, mãe, me socorro, era grito no quintal. Eu acho que os vizinhos já esperavam a música do final da tarde. Porque eu aprontava todas na praça, perdia a sandália, subia em árvore, chegava em casa descabelada, entendeu? Suja, descalça, cadê o chinelo? Ai, pronto, eu já tinha coleguinhas que aprontavam comigo para eu chegar em casa sem a sandália. Aí minha mãe já estava cansada, trabalhando de manhã, tarde, de noite para não faltar dignidade humana. Aí não tinha outra. E minha avó morava vizinho, nós chamávamos a minha avó de manhinha. Então, daqui a pouco chegava minha avó, pelo amor de Deus, você vai matar essa menina. Resultado, por que eu estou falando isso? Porque minha mãe, no final, ela teve diabetes, ela ficou um período aqui comigo, tive a oportunidade de ficar quase 1 ano com ela aqui. E um dia eu sentei com ela, vamos zerar a história... Eu falei isso assim pra mim. Vamos zerar a história. Ela olhou para mim, ela já estava com umas ideias porque estava sofrendo outra situação com outra pessoa, né? Então vamos zerar a história. Ela, o que é que você quer dizer? A senhora lembra quando a senhora fez assim, 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 assim. Aí contei, revi tudo. Olha, a memória foi ativa. Ela olhou para mim, encheu os olhos d'água e falou, minha filha, porque você não imagina como foi a minha infância.
Você não faz ideia de como foi dentro de casa em determinados momentos com meu pai. Aí ela não precisou entrar em detalhes, não é? Eu entendi e zeramos a história. Nunca mais eu tive qualquer palavra que fizesse referência a uma atitude de freio mais incisivo que minha mãe teve comigo. Porque, do contrário, a gente vai levando para o túmulo ainda e volta na outra encarnação com a bola de neve crescida, com a mágoa e ressentimento de situações que Deus permitiu não para nos ferir, mas para nos dar aprendizado, nos permitiu aprendizado. Renato Olá Souza. A todos. Renato chegou, seja bem-vindo, Renato Souza. Vamos lá. Obrigado. Estamos aqui só ouvindo a Miranda aqui. E a Miranda lembrando muito bem da nossa época de infância, não é? Aprontaram muito, né? Nossa. Eu era tranquilo e calmo, graças a Deus. Parece, olha lá a auréola em cima da cabeça, Eu Miranda. era bem tá calminho, vendo? pode perguntar à minha mãe. Olha, lembrando que ele era uma varetinha, devia ser bem calminho para não se atropelar. Olha, cheguei em casa com short rasgados várias vezes. Não tinha dinheiro para comprar outro. Olha só, você vai ficar sem short, tá? Era essa, né? A ameaça. Mas era uma ameaça boa, né? Porque fazia com que você compreendesse. Se voltar com short rasgado, não tem outro, já sabe, né? Mas é muito bom a gente lembrar das coisas boas. Sim. Apesar das dificuldades, apesar de que muitos tiveram infâncias sofridas, não é? Mas tiveram infâncias. E aí isso é que tinham para onde voltar no final do dia. Exato. Não é essa infância de hoje que a criança volta para o seu, né? Com todo respeito, claro, para o seu videogame, para o seu celular. Sim. Não, mas aquela infância que você volta para casa, toma um banho, não é? De balde, às vezes, sim, não é? E vai para o seu leito comer sua comidinha, não é? E às vezes sem televisão, somente com um rádio ou com uma revista ou com alguma coisa, e vai conversar, né? E a luz acesa até que venha o sono e todos vão adormecer. Mas é importante porque lembrar dessas coisas boas, subir no pé de amora para comer amora, né? Descer a ribanceira mesmo que rasgue o short. Olha, são coisas maravilhosas. Isso é importante de você lembrar, porque cria uma base para você. Não é? É voltar para casa voltando para o lar. Porque sim, tem pessoas que voltam para casa, mas não encontram o aconchego do lar. Exatamente. Não tinha, né? Muitos não tinham muitas coisas, não é? Conforme a gente tem hoje. E é aquilo que eu costumo falar sempre, né? Hoje temos tudo. E às vezes não conseguimos ser minimamente felizes. As facilidades nos distanciam de nós mesmos, né? Sim, sim. Uhum. Fica todo mundo no seu mundo, né? O mundo do celular, não é? O mundo de um programa de TV, o mundo de uma coisa que te deixa restrito. E é importante esse contato com a natureza. A criança tem que ter esse contato, né? Com a natureza, porque pé no chão, poxa, bota seus pezinhos no chão uma vez, vai lá na areia, vai lá, não é? Brincar na terra. Brincar na terra é legal. Aprende muita coisa, assim. A gente está chegando ao final do programa, então guardemos esse segundo parágrafo aí, né, na mente, leia com calma. Depois, quando Joana diz recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores e ideias viciosas, frases deprimentes, aquela pessoa que só sabe reclamar, que é sempre negativa, sim, que adora lembrar de coisas ruins, que projeta coisas negativas para sua vida, essa pessoa realmente ela está atraindo para si energias pesadas que vão trazer doenças no seu campo emocional e também no corpo físico. Então estejamos atentos, nós não temos como controlar e mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Cuidado com essas ideias negativas, sejam recordações do passado, sejam problemas de hoje, ou a maioria das pessoas aí que sofrem pelo futuro, né? Tem gente que já sofre pelo futuro, pelo que nem sabe que vai acontecer. Então vamos pensar mais em Jesus, nos ensinamentos do Mestre, no Evangelho, vamos orar mais, vamos buscar as boas leituras, as boas músicas, e com certeza a gente vai estar trazendo remédio para acalmar a nossa mente, nosso coração e ajudar o nosso corpo físico, a nossa saúde do corpo também. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.